estrada que Ele mostra, sem temer nem hesitar. Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. Ele é forte, me protege e me guarda de pecar. Se tentado, corro a Ele, que me livra sem tardar. Ele me ama, Cristo me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Informativo Mundial das Missões. De volta à escola. Os pais de Daniela desejavam que ela tivesse um diploma universitário, mas ela não gostava da ideia. Mesmo assim, para agradá-los, ingressou no curso de língua russa, mas logo abandonou a faculdade. Daniela continuou a vida, se casou com um adventista, aceitou a mensagem bíblica e conseguiu um emprego de call center. Ela era feliz em casa, mas entediada no trabalho. Se arrependia de não ter feito uma faculdade. Porém, sua rotina foi quebrada quando teve um filho e conseguiu uma licença maternidade de 3 anos. Perto do fim da licença, ela já pensava em encontrar outro emprego, mas a falta de uma graduação limitava suas opções. Foi então que o seu pai a lembrou novamente da universidade e de retornar aos estudos.
Daniela argumentou que não tinha tempo, mas acabou tomando coragem e se inscrevendo em um vestibular. Ela iria prestar vestibular para o curso de psicologia em uma grande universidade em Belgrado, na Sérvia. Mas então surgiu um problema. A prova do vestibular foi marcada para o sábado, o dia sagrado de Deus. E então, Daniela teve que desistir daquela universidade. Mas ela teve uma ideia: se inscrever no vestibular de uma universidade que a prova não caísse no sábado e depois de um tempo pedir transferência para a Universidade de Belgrado. Ela encontrou uma boa universidade na cidade de Novi Sad e conseguiu ser aprovada no exame de primeira. O ano seguinte foi extremamente agitado, mas Daniela conseguiu se virar com a ajuda de sua família. Ela não sabia como aguentaria o segundo ano, mas então a empresa que trabalhava entrou em crise e a demitiu. Daniela viu isso como uma bênção, porque teria mais tempo para as aulas e para a família. Daniela se formou em psicologia em outubro de 2018 e hoje está feliz em ser coordenadora da ADRA em um centro de mulheres refugiadas em Belgrado. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir uma igreja próxima deste centro de refugiados na Sérvia. Sejamos liberais. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. O Grande Conflito, página 645. Olá, bom dia, feliz sábado. É muito bom ter vocês conosco, é muito bom ter vocês que estão nos acompanhando a cada semana nesses cultos que nós estamos realizando por causa da situação que estamos vivendo no nosso país e no mundo também. Bom sábado, Gabriel. Bom sábado, muito bom ter Jobson. você aqui também com a gente. Obrigado. Também é um prazer fazer parte disso, onde eu posso ter uma bela companhia como você. Eu posso falar mesmo. Uma bela companhia, um bom amigo e principalmente uma pessoa dedicada aí, né, a servir ao Senhor. Amém. Isso é Todos importante. nós. Muito bem, estamos dando continuidade a essa lição da Escola Sabatina, dessa vez a terceira lição desse segundo trimestre que está falando a respeito da Bíblia, Sagradas Escrituras. E nessa semana, mais precisamente, nós estudamos a respeito de Jesus e dos apóstolos e a sua visão a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos então recapitular, Gabriel? Vamos, mas antes, né, sempre antes de abrir a palavra de Deus, a gente precisa fazer o quê? Clamar a Ele para que Ele então ilumine as nossas mentes para esse momento especial. Convido você que está aí na sua casa, então para que nesse momento você feche os seus olhos e assim nós todos juntos possamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor porque nos confere mais uma vez esta oportunidade de termos a liberdade de abrir a sua palavra, Senhor Deus. Amém. Apesar das dificuldades, dos problemas que nós estamos passando, não só no Brasil, mas de contexto mundial, ainda nós temos a liberdade, Senhor Deus, de abrir a sua palavra e compartilhar com os nossos amigos e irmãos, Senhor Deus. Amém. Por isso pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria, não só a mim, ao Jobson, a todos envolvidos nesse processo aqui, mas também aos nossos amigos e irmãos que se encontram em casa, Senhor Deus, para que ao falarmos da palavra de Deus, ela então possa sair das folhas de papel e ser escrita em nossos corações, de forma a torná-la
Senhor Deus, como experiência verdadeira em nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada família representada e que a Sua palavra, então, nos ajude nesta manhã compreendermos melhor a visão que Jesus e os apóstolos tinham das Escrituras Sagradas. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você já deve ter notado que dentro da Bíblia existem diversos escritores. Foram várias pessoas, entre apóstolos, entre profetas, alguns historiadores, que escreveram as palavras que nós lemos dentro da Bíblia. No entanto, é possível que você também tenha percebido que Jesus não escreveu nada. O próprio Jesus não pegou a pena, escreveu palavra alguma. Tudo que está escrito lá foi escrito por outras pessoas. Mas será que Jesus dá algum respaldo para aquilo que foi escrito por outras pessoas? É isso que nós vamos ver agora, né, Gabriel? Será que Jesus, Gabriel, ao ver a Bíblia, né, na Bíblia que eles tinham naquela época, o Antigo Testamento, será que ele olhava e dizia assim, isso aqui tem alguma coisa errada? Será que ele rejeitava a Bíblia? Como que ele levava a Bíblia em consideração nos seus dias? Na verdade, Jesus é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Nós temos até muito mais páginas no Antigo Testamento do que do Novo Testamento, onde você, ao estudar, né, as páginas dos livros que vão de Gênesis até Zacarias, Malaquias, Malaquias, né, o último livro. Então ali você encontra muitas profecias, né? Eu não sei ao certo dizer a quantidade aqui, mas inclusive já foi contada a quantidade das profecias a respeito de Cristo, do Messias. Uhum. Então nós vemos em várias partes do Antigo Testamento profecias falando que o Messias viria, né? Que o Cristo viria. Isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então não tem nada melhor do que você usar o exemplo do cumprimento das Escrituras, o exemplo desse cumprimento de como ele convivia com as Escrituras, a experiência que ele tinha com a Palavra de Deus. E aí a gente vê essa pergunta que você trouxe para nós, Jobson, que Cristo ele colocava as Escrituras Sagradas como autoridade suprema. E nós estamos falando de Jesus se tratando de Deus, né? Apesar de estar revestido de humanidade, ele era Deus. Então ele nunca se colocou acima das Escrituras. Ele sempre estava subordinado, o assim diz o Senhor, das Escrituras Sagradas, não é? Fazendo referência ao Pai, né? Como a dependência que ele tinha do Pai. E nós temos histórias que demonstram isso, né? Algumas histórias que nós vamos ver ao longo do nosso estudo, da nossa recapitulação aqui, que Jesus praticava isso, e dando um exemplo para nós praticarmos também. Interessante que nós temos na lição dessa semana um relato a respeito de Jesus quando ele tem ali um enfrentamento, né, a uma tentação que ele passou logo depois ali do seu batismo, né, quando ele foi para o deserto e ali ele passou dias em jejum, né, se preparando para o seu ministério, e aí o inimigo, Satanás, ele vai até Jesus e traz algumas tentações. Né? Não foi apenas uma, né? Foram alguns argumentos que foram utilizados para tentar fazer com que Jesus pecasse. E aí nós temos uma situação muito interessante nisso, Gabriel, porque era o início do ministério de Jesus. Era o início do ministério dele. E o que teria acontecido se Jesus tivesse caído? E temos um relato dentro da Bíblia que diz que Jesus ele foi tentado muito mais do que qualquer um de nós. Mas ele foi vencedor, ele venceu cada uma das tentações. E Jesus ele vencia as tentações de uma maneira especial, não é, Gabriel? Interessante é essa parte aqui, Jobson, do guia, que nós poderíamos ficar aqui 1 hora só falando desse momento que Cristo, né, teve, e ali relatado no livro de Mateus, né, no livro de Mateus capítulo 4,
a partir do verso 11 até a partir do verso 1 até o verso 11. E ali nós temos várias lições mesmo. Poderíamos tirar várias pregações só dessas passagens, desses textos bíblicos. Mas veja só, ali a primeira lição que eu vejo, Jobson, de muitas, do seu relacionamento que Cristo tinha ali com a palavra, é uma grande lição para nós hoje. Hoje no mundo pós-moderno, estamos vendo pessoas cada vez mais incrédulas com a inspiração das Escrituras Sagradas. Infelizmente, muitas pessoas têm encarado a Bíblia como uma história de seres humanos que não da visão, não de Deus, demonstrando a vontade de Deus para a humanidade, mas uma visão de que eles tinham de Deus. E a Bíblia não é um livro que mostra a visão dos seres humanos em relação a Deus. Não, ali é o assim diz o Senhor, é como Deus conduziu a humanidade neste mundo de pecado com o propósito de salvar a humanidade. E diante disso, e outras coisas que eu poderia trazer aqui, nós temos então, né, no mundo pós-moderno, pessoas incrédulas que, infelizmente, elas não têm interpretado ou compreendido realmente o papel da Bíblia na vida delas, né? E ali então Jesus Cristo, quando ele enfrenta essa tentação, ele não argumenta com o inimigo, ele não traz argumentos filosóficos ou atitudes culturais, não é? Ou evidências científicas. Ele realmente coloca em prática o assim diz o Senhor. Puro e simples. Né? Puro e simples. Ele não diz nada mais além do que o assim diz o Senhor. Ele faz uma citação 100% genuína da palavra de Deus. E neste momento que ele coloca em prática isso, o resultado final é positivo, totalmente positivo. Esta experiência que nós devemos ter com as Escrituras Sagradas. E o que acontece hoje? Muitos dos cristãos, que eu acredito que os responsáveis pela incredulidade das outras pessoas, não praticam dessa forma, Jobson. Se nós não praticarmos dessa forma, o resultado não vai ser como de Cristo. Nós não vamos ter o resultado positivo como Cristo teve. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim, olha, realmente a Bíblia não passa de um livro de mitologia, não é? Que conta histórias bonitas, com um pano de fundo moral bacana, mas ela não tem uma funcionalidade na vida das pessoas. Eu acho que isso é uma lição muito importante que eu vejo na relação com Cristo e as Escrituras Sagradas. Interessante, Gabriel, que Jesus ele conhecia bem as Escrituras. Jesus sabia o que estava dizendo, né? Ele pegava aqueles versos e falava exatamente como eles estavam escritos na Bíblia, no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquele momento. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão na igreja, mas não conhecem absolutamente nada ou quase nada a respeito da Bíblia. E quando vão argumentar a respeito da sua fé, acabam utilizando argumentos inteiramente filosóficos e dentro da sua mentalidade humana. E às vezes até fora da própria Bíblia, mas fora de contexto. Fora de contexto, também, muitas vezes utilizando um verso que o escritor não queria dizer nada daquilo, mas o indivíduo ele usa, né, aquele verso para defender aquilo que poderia ter sido defendido através de argumentos muito mais próprios, né, com versos bíblicos que realmente falassem a respeito daquilo. Mas por falta de conhecimento, por não estudar de fato as Escrituras Sagradas como Cristo fazia, e Ele é o nosso exemplo, as pessoas elas acabam deixando de lado os argumentos que são realmente próprios para defender a nossa fé. E ali muitos podem até pensar que Cristo pegou aqueles 3 versos de forma aleatória. No momento que Satanás lhe apresentou a tentação, Cristo compreendeu o que estava acontecendo e nesse momento ele voltou aquilo que ele estudou, ele já tinha na mente o texto bíblico. Se ele tinha na mente o texto bíblico, a informação bíblica, é porque ele tinha contato com a palavra de Deus. Isso é uma outra lição importantíssima. Se nós não tivermos contato com a palavra de Deus, como que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar? Vai fazer lembrar do quê?
Geralmente a gente é lembrado de algo que nós já vimos ou estudamos, né? Então ali, ao Cristo, ele passar por aquela experiência de tentação, isso remete a uma parte das Escrituras Sagradas, ele lembra do contexto, ele fala, peraí, esta cena está me levando a uma situação que eu conheço das Escrituras Sagradas, e não é bem assim, não é? Satanás, então, ali, ele apresenta para Cristo, né, as pedras, e você não transforma, você tem poder, não é? Você não é qualquer ser humano. 40 dias jejuando, você não precisa sofrer desse jeito. Transforme essas pedras em pães. E Jesus estava passando ali por um momento de crescimento espiritual. Não era a prioridade a alimentação ali para ele. Então, Cristo lembra o seguinte, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E não só esse, todas as outras cenas da tentação que Cristo passou é o mesmo fundamento. E vejam que Jesus ele utiliza de maneira muito sábia as Escrituras Sagradas. Porém, Jesus ele é Deus. E como nós já vimos nas lições anteriores, por ser Deus, Jesus ele é o autor direto das Escrituras Sagradas, né? Utilizando ali homens, muitas vezes muito falhos, claro, né? Mas homens santos que foram separados ali por Deus para uma determinada função, que é nos trazer as verdades que nós estudamos hoje em dia. E justamente por ser o autor direto das Escrituras Sagradas, Jesus poderia ter ali o poder de alterar alguma coisa. Mas será que ele fez isso? Hoje em dia nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas muitas vezes religiosas, dizem que Jesus, quando veio a este mundo, mudou algumas coisas das Escrituras Sagradas. E por esse motivo, os cristãos de hoje seguem determinadas leis que as pessoas do Antigo Testamento não deveriam seguir ou não tinham conhecimento a respeito disso. É como se Jesus ele tivesse aperfeiçoado algo, como se ele tivesse trazido algo extremamente novo e que as pessoas que viveram no Antigo Testamento tiveram uma vida X e as pessoas do Novo, né, e as pessoas do momento contemporâneo tivessem uma vida de uma maneira diferente, né? Será que Jesus ele realmente mudou a Bíblia? Na verdade, quando nós lemos lá em Mateus, se eu não me falha a mente, Mateus capítulo 5, onde Cristo... Mateus capítulo 5, isso, no verso 17 a 20, onde Cristo diz assim, eu vim cumprir a lei e os profetas. Ali Jesus estava dizendo que ele não veio para mudar nada. Ele não veio tornar a Bíblia diferente. Ou o estilo criatura, ou aquele que reconhece a Deus como Criador de todas as coisas, eu digo assim, porque antes não eram, os cristãos vieram depois de Cristo, né? Generalizando todo o contexto. Nesse aspecto, ele veio então dizer o seguinte, quando eu venho cumprir a lei e os profetas, eu vim demonstrar para vocês como que realmente se vive a palavra de Deus. É isso que Cristo veio fazer em relação à Bíblia a nós, no contexto de escrituras sagradas e seres humanos. Ele veio demonstrar como nós devemos colocar a palavra de Deus em prática. Foi isso que ele veio fazer. Aparentemente parece que as coisas mudam a partir do Novo Testamento, não porque está de frente. O princípio é o mesmo. O fundamento dos cristãos é o Antigo Testamento. Isso sem dúvida nenhuma. Tanto é que quando você vai mais à frente, né, o guia aqui ele nos traz a informação de que existem aproximadamente no Novo Testamento exatamente 2.688 citações do Antigo Testamento. Então não tem como dizer que o Antigo Testamento não é o fundamento dos apóstolos, de Cristo e das próprias Escrituras Sagradas. Então nós vemos isso, Cristo realmente demonstrando como se vive a Bíblia, né, a partir deste momento. Tanto é que nós vemos uma cena onde Cristo
ele faz uma crítica, né? Uma crítica no sentido de alertar os fariseus daquela época, né? Onde eles viviam, eles tinham um comportamento todo ritualístico, de forma... o comportamento ritual deles era intocável, não é? Mas só que muitas vezes até acima da própria lei. não é? Eles tentavam ser, inclusive, melhor do que a própria Bíblia, mas Jesus, ele mostrou para eles que aquilo era só uma teoria para a vida deles, eles não colocavam em prática, não é? Eles utilizavam de alguma forma para obter uma vantagem da Bíblia, porque era bom para eles, mas que realmente eles não colocavam a Bíblia em prática. Pois é. E aí, Jesus, ele é aquele que está descrito em todas as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia fala a respeito dele. Em todo o Antigo Testamento nós vemos inúmeras, né, referências a respeito de Jesus. Especialmente ali no livro dos Salmos, no livro de Isaías também. São inúmeras referências sobre o Messias e não somente referências, mas muitas profecias que se cumpririam na pessoa de Jesus. Nós vemos ali Jesus, ele sendo citado pelo apóstolo Mateus, que foi quem escreveu muito para os judeus, né, mostrando que Jesus é realmente o Messias e trazendo ali diversas citações do Antigo Testamento para provar isso. Eu vejo, Jobson, não só na tentação de Cristo, mas também naquela situação onde os discípulos, 2 discípulos de Cristo estavam retornando para uma aldeia de Emaús, se eu não me engano, né? Emaús, né? E ali então Cristo aparece para eles, não reconhece porque estavam decepcionados. Na cabeça dele Cristo estava sepultado e ponto final. Decepcionados, discutindo sobre o assunto, ao Cristo se aparecer neste momento, então Cristo vê essa situação e ele então prova para esses 2 discípulos que eles estavam errados, enganados. Só que Cristo não prova fazendo um milagre ou uma atitude sobrenatural. Ele prova através das Escrituras Sagradas. Então, nessa cena e na cena da tentação do qual Cristo passa, nós vemos que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para atender às nossas necessidades de vida, né? Nós vemos que ela por si só, ela consegue atender a todas as coisas que nós precisamos. Às vezes nós estamos procurando um milagre grandioso na nossa vida, não é? Algo sobrenatural, algo que realmente chame as nossas atenções. Mas muitas vezes a gente não precisa. Na maioria das vezes nós não precisamos, ou 99% das vezes nós não precisamos. Só precisamos estar submisso à palavra de Deus e colocar em prática o assim diz o Senhor. Não é? Nós precisamos, o único milagre que nós precisamos às vezes é da força de vontade de abrir as páginas das Escrituras Sagradas e estudar ali o conteúdo de Deus para a nossa vida. Bem, se a gente fosse discorrer a respeito de toda a lição, nós ficaríamos aqui possivelmente horas, né, Gabriel? Porque a lição ela traz muitas informações importantíssimas. Mas eu gostaria que você se atentasse àquilo que acontece depois que Jesus ele ressuscita e vai ao céu. Os discípulos, né, de Jesus começam a praticar a mesma coisa que o próprio Jesus fazia, que é trazer as Sagradas Escrituras como um livro histórico, real, como a palavra de Deus, trazer as Escrituras como algo que realmente é verídico e não há nenhuma sombra de dúvida a respeito dela, sobre a sua veracidade, e trazer as Escrituras Sagradas como sendo a palavra que dá vida e liberdade às pessoas. Se nós praticarmos isso, aquilo que os próprios discípulos de Jesus fizeram logo depois que Jesus foi ao céu, certamente nós seremos muito felizes e teremos também a garantia, a certeza da coroa que o apóstolo Paulo falou que iria receber quando Jesus voltasse. Não é, Gabriel? É por isso que nós devemos ter a Bíblia como sendo o real guia da caminhada cristã. Hoje em dia, Jobson, existem
grandes poetas, filósofos que falam bonito, que trazem belos argumentos. Hoje em dia nós encontramos livros com uma riqueza de detalhes assim, muito grande, uma riqueza de detalhes que nos leva a uma compreensão de mundo interessante, né? Hoje nós temos informações para tudo, argumento para tudo, e de uma forma, às vezes, que realmente nos faz querer acreditar naquilo. Né? É tão bonito de se ver, é tão belo de ser falado, né, que a gente se pergunta, nossa, por que não? Será que é verdade mesmo? Aí nos leva a contexto de relativismo, né, pensando numa coisa, numa outra coisa. Mas veja só, realmente a palavra de Deus, às vezes comparado com uma poesia moderna, a poesia moderna pode ser que nos atraia, vamos trocar a palavra. Pode ser que aquela poesia moderna nos chame mais atenção, não é? Pela beleza da forma como ela foi produzida e escrita. E às vezes você pode ser tentado a acreditar em muitas outras filosofias, mas sabe de uma coisa? Faça a experiência de ser submisso à palavra de Deus. Apesar de tudo, nós temos que ser submisso e fazer essa experiência. Porque por meio da experiência, Jobson, nós sabemos verdadeiramente quem vai estar falando a verdade ou não. Você pode deixar uma filosofia acontecer na sua vida, você pode colocar aquilo como verdade na sua vida, mas o resultado final, como vai ser? Não é? É um risco que a gente corre, realmente um risco que a gente corre. E por tudo que eu já vi na história, por tudo que a gente tem acompanhado na história da humanidade, eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro me submeter à palavra de Deus, porque eu sei que dá certo, como deu certo para muitas outras pessoas. E para mim, eu tenho fé. A gente não pode tirar a fé fora, sempre tem que entrar a fé. E eu tenho fé que na minha vida também vai dar certo, apesar de tantas filosofias bonitas. Muito bem, na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui, esperando aí ansiosamente o momento em que voltaremos para o templo, poderemos rever os nossos irmãos, os nossos amigos. Mas enquanto isso, você aí na sua casa é uma igreja também. Nós multiplicamos as igrejas, né, Gabriel? Cada lar é uma igreja, então por isso o número de igrejas adventistas multiplicou de maneira extremamente considerável. Então agradecemos a você por continuarem conosco, fiquem com o restante da programação e agora nós vamos fazer uma oração. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque a Tua palavra é um guia seguro que nós podemos confiar. Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém.
Comer depressa sempre resulta em má digestão. Portanto, se comermos rápido, não podemos ter boa saúde. Na boca, os alimentos sólidos são transformados em partículas menores. Esse desmonte acontece por causa dos dentes. Já no intestino e no estômago, onde os alimentos serão processados, eles não têm essa ferramenta. Se comermos sem mastigar corretamente, os alimentos não são bem triturados e chegam com pedaços grandes ao estômago, impossibilitando seu trabalho pleno. O resultado é uma digestão inadequada, além de azia, fermentações e gases. Nosso cérebro possui um centro de saciedade, estimulado pelo hormônio PYY, que em torno de 20 minutos tira a sensação de fome. Se a pessoa comer rápido demais, mesmo tendo o estômago abarrotado, ainda não estará satisfeita. Quando se usa demasiado alimento, todo o organismo é sobrecarregado. A vida e vitalidade, em vez de aumentar, diminuem. Anote algumas dicas para comer mais devagar. Descansar os talheres enquanto se está mastigando. Coma na companhia de amigos, misturando comer com a boa conversa. E mastigue com calma, saboreando os alimentos até transformar o sólido em pastoso. A mastigação equivale espiritualmente à meditação. Precisamos degustar com tempo a palavra de Deus, para que a alma absorva os nutrientes da própria presença divina e tenhamos saúde plena. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, estou contente em encontrar vocês aqui. Na última história, nós vimos que Deus entregou os 10 mandamentos ao povo de Israel. E os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira parte diz respeito ao nosso amor para com Deus. E a segunda parte diz respeito ao nosso amor para com o próximo. E hoje nós iremos falar sobre a primeira parte dos 10 mandamentos, onde fala sobre o amor para com Deus. E a primeira regra, o primeiro mandamento, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Nessa regra, neste mandamento, Deus está dizendo que Ele deve ser adorado e que nós não devemos adorar as outras coisas. Mas muitas vezes, algumas pessoas ficam tanto tempo mexendo no celular, falando com outros, assistindo vídeos, que às vezes até esquecem de Deus e assim adoram a outras coisas ao invés de Deus. Mas existem também outras pessoas que gostam tanto do seu dinheiro que acabam adorando a isso no lugar de Deus. O dinheiro não serve para ajudar aos outros ou apenas para a sua sobrevivência, e aquilo se torna uma adoração. E a pessoa coloca o dinheiro no lugar de Deus. Mas existem também, infelizmente, algumas crianças que ficam o tempo todo assistindo vídeos
jogando no tablet. E quando a família chama para fazer o culto, para ir à igreja ou estudar a lição da escola sabatina, essas crianças não querem, preferem ficar jogando ou assistindo. E dessa forma, elas estão adorando o tablet no lugar de Deus. E vocês sabiam que algumas pessoas adoram até as suas roupas? É muito triste colocarmos outras coisas no lugar de Deus. E o mandamento é bem claro. A regra diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus nos criou e Ele sabe que se nós adorarmos a Ele, seremos felizes. Não teremos felicidade colocando essas outras coisas no lugar de Deus. Nós sabemos que existe um Deus no céu e Ele criou todas as coisas e nós não podemos ter ídolos no lugar de Deus. É claro que você pode gostar de assistir algum programa de televisão, mas isso não pode se tornar um ídolo. Às vezes, nós gostamos de um cantor, de um atleta famoso, mas eles não podem ser os nossos ídolos. Você pode também gostar dos seus brinquedos, mas eles não podem ser um ídolo. Mas como nós podemos saber se as coisas estão se tornando ídolos em nossa vida? Isso acontece quando a gente gosta muito de alguma coisa. E assim, esse amor fica tão grande que passa a ser uma adoração. E essas coisas ficam no lugar de Deus. Deus é o nosso Criador e somente Ele merece a nossa adoração. A terceira regra, o terceiro mandamento, nos diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santo. Deus é alguém muito importante para nós. Por isso, não podemos falar o nome de Deus de qualquer forma ou usar em brincadeiras, piadas. Devemos falar o nome de Deus em nossas orações, nos cânticos e usarmos sempre com respeito. Hoje nós falamos sobre a primeira parte dos 10 mandamentos, mas são 4 mandamentos na primeira parte e nós falamos de 3. Falta um, não é verdade? E sobre esse mandamento nós falaremos na próxima história. Você já sabe qual é? Ou está curioso para descobrir? E lembrem-se sempre, se amamos a Deus, obedecemos às suas regras, pois quem ama, obedece. Vamos falar juntos o nosso verso, João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vamos orar? Deus de amor, queremos te agradecer pelos mandamentos, queremos te amar e te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor.
irmãos, feliz sábado. É uma alegria estar com os irmãos mais um dia maravilhoso. Esse dia é especial porque Deus é especial. Esse momento é especial porque Deus falou que assim é. E hoje Ele encontra-se na tua casa e na minha casa, no meu coração e no teu coração. O Senhor Jesus disse: onde houvesse 2 ou 3, lá Ele estaria. Agora veja bem, nós estamos de uma forma maravilhosa, reunidos em nossos lares, aos milhares e aos milhões ao redor do mundo. Que Deus abençoe a cada um do nosso povo que está assistindo a mim, mas não somente a esta palavra agora que o Senhor usará, mas assistindo também a todos os pastores que estarão transmitindo a palavra de Deus também. Que Deus os abençoe da mesma forma como tem abençoado aqui. Que Deus toque no teu coração e no meu coração. A meditação hoje, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. Antes de nós lermos sobre a parábola do filho pródigo, eu gostaria aqui de lembrar aos irmãos uma coisa. É uma pergunta que vem ao meu coração. É algo que tem chamado a minha atenção. É assim, eu comecei a pensar, será que Deus se sente solitário? Porque muitas vezes nós vemos que os pais se sentem solitários. Eu agora, nesse momento que nós estamos em quarentena, isolados, meus pais estão todos isolados, um do outro, e toda a família está separada. Minha mãe se sente solitária. Meu pai se sente solitário, triste. E eu me pus a pensar, será que Deus se sente solitário? Alguns pesquisadores da psicologia dizem que, infelizmente, quando você está em família ou num contexto social, algumas pessoas tendem a desenvolver uma depressão quanto à solidão, mesmo estando acompanhado de outras pessoas. Por quê? Por que esse fenômeno? E eu vejo essa terra tão cheia de pessoas e mesmo assim nós estamos solitários. E eu faço a pergunta novamente. Será que Deus se sente solitário? Será que Deus, Ele se vê assim? Eu me coloco a pensar. Eu me coloco a pensar ao ver esse Deus solitário, porque falta você. Quantos pais você pode lembrar? Não vou citar aqui os meus nem outros pais, mas você se lembra de pais que quando falta um filho, esse pai começa a ficar triste, ele começa a entristecer por causa daquele filho. Nós temos o nosso Deus amoroso, um Deus que sente a sua falta, a minha falta. Nós somos a 100ª ovelha que se perdeu. A 100ª ovelha que se perdeu do universo. Pense muito bem. Nós, a 100ª ovelha, sabe, Deus é um Deus solitário. Um Deus solitário. Um Deus solitário porque Ele ama sozinho. Um Deus solitário porque Ele buscou eu e você sozinho. Ele busca sozinho. Ele perdoa sozinho. Ele criou tudo sozinho. Ele redimiu sozinho naquela cruz. Deus é um Deus que tem lutado em busca do seu Filho querido, mas tem lutado de forma solitária. Deus é um Deus que tem te buscado tantas vezes quando nós cometemos o pecado. Nós não queremos nem ler a Bíblia. Nós não queremos orar porque tememos. Temer aquele que é o único que nos ama. Temer aquele que é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não parece sensato, né? Porém, é o que temos feito muitas vezes inconscientemente. É o que fazemos até com nossos pais terrenos, com nossos amigos. Cometemos um erro, nos afastamos, achamos que não podemos ficar mais perto. Deus é um Deus que te ama e me ama. A parábola do filho pródigo retrata aqui esse Deus solitário. Apesar de ele ter outro filho e de ter tudo o que tinha com ele, ele sempre pensava. E todo instante, todo momento, ele estava no caminho, na estrada. Vamos ler um pouquinho desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler, verso 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio grande fome na terra e ele passou necessidade. Verso 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava-lhe nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós lemos então aqui a parábola do filho pródigo. Não toda ela nós vamos fixar nessa primeira parte, tem a outra parte da parábola que nós não vamos tratar agora. Mas lembre-se, um Deus solitário. A Bíblia que descreve que essa parábola quer descrever que o Pai é o nosso Deus e o Filho é a humanidade, cada um de nós, eu e você que nos assiste hoje. Você e eu somos os filhos pródigos com toda a humanidade e gastamos todos os dons de Deus, tempo, talento e tudo o que existe nesse mundo de forma dissoluta. Deus nos deu essa terra para cuidar. Deus nos deu esse mundo e os irmãos e a família para amar, para cuidar. Dá para ver como temos cuidado muito bem desse planeta. Ele está praticamente morto. A humanidade está conseguindo destruir tudo, de forma que nós estamos gastando tudo. E quando gastaram tudo, sairemos procurando a comida e viveremos como porcos, rastejando em busca de migalhas entre as sujeiras? Nós estamos vivendo um tempo complicado, queridos irmãos, o tempo em que o filho sai da casa dos pais. Mas quando isso aconteceu, lembra do Jardim do Éden? Quando a humanidade ali abandonou ao Senhor e aí passou a viver e gastar os seus dons dissolutamente. Essa é a história, esta é a parábola do filho pródigo. E Deus então nesse instante tem nos amado e nos buscado constantemente, mas sozinho. Ele tem nos buscado, Ele tem vindo, Ele tem procurado, Ele tem tocado aos corações. Ele mesmo veio dos céus, Ele mesmo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Ele se fez carne, 1,14, e habitou entre nós. A lição da Escola Sabatina dessa semana trata de todos esses pontos. Veja que que Deus Ele desceu e veio conosco. Ele se revelou de todas as formas, de todas as maneiras. Mas nós mesmos assim temos negado o seu amor e temos escapado de seus braços. E ali foi então o filho pródigo. Só que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos. Disse então que ele se arrependeu. No momento, ele, depois de ter gastado tudo, depois de estar com a sua vida na miséria, ele então pensou e refletiu. No fundo do seu coração ele avaliou e ele disse: meu pai era bom e eu não sabia. A minha vida lá era boa
e eu não valorizei. Eu tinha tudo o que eu necessitava. Eu tinha tudo o que alguém precisava, mas eu não cuidei, eu não dei bola. Voltarei para minha casa e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata como um dos seus servos. E ele então voltou para casa. E a Bíblia diz interessante que o pai solitário estava lá solitariamente aguardando o seu filho. Imagine bem aquelas moças que um dia poderia ter gostado daquele rapaz, não reconheceram. Todas aquelas pessoas que envolviam com aquele rapaz não reconheceram. O pai de longe olhou e reconheceu. E ele então, correndo, foi abraçar o seu filho. E quando chegou lá, esse filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus servos? Não, ele não chegou a falar essa parte. Quando ele reconheceu o seu pecado, o pai falou: basta. Vamos parar aqui e refletir um pouco. O que Deus quer de mim e de você, irmãos, é que reconheçamos os nossos pecados e os nossos erros, as nossas falhas. Deus quer que nós aprendamos a reconhecer e dizer: pequei. Deus quer que nós paremos. Deus quer que nós reconhecemos. A diferença, queridos, entre os salvos e os perdidos é que os perdidos nunca reconhecem as suas falhas nem os seus erros. Os perdidos nunca reconhecem que fizeram mal, nunca reconhecem que pecaram. Portanto, um pecado que não pode ser reconhecido como pecado não tem como ser perdoado. Mas todos aqueles que reconhecem o seu erro receberão de Deus o seu perdão. Todos aqueles que reconhecem o seu erro e mude a direção da vida receberão perdão. Veja, o filho pródigo reconheceu o seu erro. O que ele fez depois de conhecer o seu erro? Ele regressou à casa. E após reconhecer o seu regressar à casa, ele fez uma terceira coisa. Ele se colocou de joelho diante do pai. Ele confessou diante do pai. Mas aí acontece uma quarta coisa. Quando ele confessa diante do pai o seu erro, Deus maravilhoso, ele perdoa os nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. O Senhor nosso Deus perdoa porque Ele não mente. Quando aquele jovem reconheceu que a salvação era através de Cristo, que a salvação era através de Deus, que a salvação só vinha através do Pai, que ele se ajoelhou e que ele confessou ali o seu pecado, Deus então lhe perdoou. Veja, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas não somente perdoa. O texto diz que Ele trata como se não houvesse pecado. Aqui então vemos o filho pródigo voltar para casa e ao dizer isso diante do pai, ele estava confessando e dizendo: Pai, não há alegria, não há prazer, não há salvação que não seja na casa do Pai. Pai, eu estava equivocado de todas as coisas. O pai, não querendo que o filho falasse, ele interrompeu a conversa do filho. Veja bem, se você olhar anteriormente, vai ver que ele fala: pequei contra os... Ele vai dizer que não sou digno de ser tratado como um filho, torna-me como um seu escravo. Só que quando você olha aqui mais à frente, quando ele está dizendo, ele simplesmente, o pai interrompe. O pai interrompe no verso 21, ele começa a dizer: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra a terra, pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, verso 22, o pai, porém, lhe disse aos servos, verso 22, o pai interrompe e não permite que ele continue. E o pai aí então fala para o servo: me traga uma roupa. 3 coisas ele pediu. Uma roupa, ele pediu o anel e ele pediu as sandálias. Interessante, o que simboliza cada um desses elementos? A roupa significa a graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. A Bíblia diz que todos que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro serão salvos.
Também as bodas do Cordeiro que nós pregamos ontem, sábado passado. Todos aqueles que estavam com a roupa que o rei deu, podem ficar na festa. Esta roupa é a mesma roupa, representa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É as mesmas vestes, é as vestes da graça e do caráter de Deus, da justiça de Deus, dos merecimentos de Deus. Eu não possuo merecimento, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Ele é. Quando o filho disse, pai, pequei, ele disse, filho, muito bem, você não tem mais direito, mas a minha justiça, ela te encobre. A minha graça e o meu sacrifício te torna justo por amor a mim. E ele trouxe então um anel. Tirei aqui o anel do meu dedo, trouxe um anel. E aí então, o pai coloca o anel no dedo do filho. Sabe o que significa esse anel? É uma nova aliança de filiação. O pai está dizendo, filho, você agora está justificado pelo meu caráter. Não somente isso, filho. De fato, você perdeu o direito de ser chamado meu filho. Você não tem direito de ser chamado meu filho. Só que tem uma coisa clara que você não entendeu. Você que perdeu os seus direitos. Eu, como pai, não perdi nenhum dos meus direitos. Dentro dos meus direitos, eu te reivindico como meu filho. E vocês conseguem imaginar a cena? O pai colocando um anel e dizendo, pelos meus direitos de pai, você não é meu servo, mas você é meu filho querido e amado. Você consegue ver essa cena? A justiça veio do pai. A filiação, o direito de voltar veio do pai. E agora o pai então coloca sandálias nos pés. O que significa sandálias? A sandália significa que aquele filho aprendeu a andar na palavra do seu pai. Lembra que Salmos diz? Lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz que ilumina o seu caminho. Lembra que Paulo também, quando ele diz sobre a armadura, e ele diz então dos calçados, a palavra é o que nos calça a caminhar firmemente na lei e na palavra do Pai. Agora o Pai está dizendo, filho, após você passar tanto sofrimento, após você ter compreendido tanto da dor, agora você aprendeu a andar nos meus caminhos. O Pai não lhe deu bronca, o Pai não lhe passou sermões, porque aquele filho já havia aprendido, não era hora de dar-lhe bronca, mas agora era a hora de lhe abrir os braços e receber. E o pai diz o porquê. O pai diz, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Perceba, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Deus é que nos busca. É o Pai solitário que luta as batalhas por mim e por você. Quando você estava doente, Deus esteve lá e está ainda aí. Quando você estava depressivo, achando que todos haviam virado as costas para você, não. O teu Pai sempre esteve do seu lado. O problema é que nós, seres humanos, nunca queremos aceitar o consolo do nosso Pai. Nós queremos sempre olhar para outros horizontes, outros pastos verdejantes, queremos ir para outros caminhos. Mas eu quero aqui dizer, a justiça não é minha. Eu, que vos falo hoje, não sou ninguém. Não passo de um humano débil, frágil e pecador, imundo, que careço da graça e da salvação do Senhor Jesus. Careço das suas roupas, careço do seu anel, careço das suas sandálias. Por isso, hoje, eu e você estamos diante do altar de Deus, pedindo, Pai, não temos o direito a nada desse mundo, nem a vida. Por favor, perdoa-nos e torna-nos como uns seus servos. E se você fizer isso, e se você confessar os seus pecados a Deus, irmãos, Ele vai perdoar. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Não se preocupe com o que acontece nesse mundo. Não se preocupe com as pandemias, nem com a fome, nem com a tristeza, nem com a dor, nem com o sofrimento desse mundo. Porque Jesus, quando estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para ele, tu é rei? Ele disse, para isso nasci,
Para isso vim a este mundo, porém o meu reino não é deste mundo. Este reino, irmãos, não é desse mundo. Não caia nas brigas políticas. Não caia nas discórdias desse mundo. Esse mundo não é nosso mais. Pastor, mas a Bíblia diz que passou para sim. Jesus, ele disse para que nós entendêssemos, o meu reino já é chegado, mas não ainda. Para todos aqueles que aceitam Jesus no coração, o seu reino já chegou, mas não ainda. Jesus, ele veio dizer isso para mim e para você, o teu reino, o meu reino ainda não chegou. Chegará o momento em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, para então você poder entrar na casa do Pai. Lembra a parábola do filho pródigo? Você consegue imaginar o filho entrando na casa? O pai dizendo, venha filho. E ele entrando na casa. A mãe ele recebendo. E ele levando esse jovem até o quarto dele do mesmo jeito que ele deixou, limpinho, travesseiro limpinho, as cobertas limpinhas, os lençóis limpinhos, as roupas limpas no guarda-roupa, os calçados nos seus lugares. Meu querido, o nosso Deus virá e não tardará. Já posso ouvir os passos de um Deus vitorioso que volta para nos buscar. Por isso, se alegre na parábola do filho pródigo. Não permita que o seu coração se entristeça pela maldade desse mundo. Não permita que o seu coração endureça pelas coisas duras que passamos agora como porcos, entre os porcos. Não se entristeça porque estamos entre porcos, comendo sobras. O Senhor virá e nos resgatará. Ao sairmos do lamaçal do pecado, irmos em direção a Deus, no momento, mesmo que eu pare de respirar e que você pare de respirar, o nosso Senhor Jesus virá. Que Deus abençoe a todos e tenha a certeza do perdão e do amor desse Deus maravilhoso que hoje está aqui por você. Sim, por você sim e por mim. Que Deus o abençoe grandemente. Amém. Quando criança ouvi contar uma história triste, um filho que deixa o seu lar, depois se arrepende, de joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar ao lar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. E aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar.
sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar. Eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança. Toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão. Tenho força pra seguir. Eu sei que em meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar. Eu sei meu lugar. Eu sei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da Tua graça, diante do Teu amor, suplicamos o Teu perdão, suplicamos que o Senhor torna a cada um de nós um novo homem e uma nova mulher. Assim como o filho pródigo reconheceu os seus pecados e voltou para Ti, que cada um de nós reconheçamos os nossos pecados e voltemos para Ti. Que Deus abençoe. Que Deus também ilumine a mente dos governantes, para que possam fazer o que é correto diante dos céus, para que possam cuidar do povo, para que possam tratar as coisas com justiça, de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor